Deus vai conduzindo tudo mesmo, irmão, sem combinação, né? Falando que nós somos o sacrifício no altar, devemos nos dar por Jesus, nos entregar. E eu estou com uma série de mensagens no meu coração para falar sobre o sacrifício do culto. Então, para mim é confirmação. As seleções de louvores que veio hoje foi só confirmação. Virão aí palavras direcionadas nesse sentido. Para você entender em que sentido você é o sacrifício. Você entende isso com profundidade, que você é o sacrifício? Consegue compreender isso? Que nesse altar o sacrifício é você. Você tem que se entregar, você tem que se dar. Então nós vamos falar mais sobre isso em cursos posteriores. Amém? O que Deus colocou hoje no meu coração diz respeito à nossa necessidade constante de estarmos ligados a Jesus. Queridos, como Deus me incomodando durante a semana no meu coração sobre isso. A necessidade de estarmos em constância na presença do nosso Salvador. Ok? Isso diz respeito a muita coisa, mas prioritariamente a oração, a busca. Eu sei que vocês, na sua individualidade, têm seus momentos de oração. Não vou aqui padronizar, ok? Não tem um padrão, horas definidas do dia, nem a maneira como você se achega ao seu Salvador. Mas eu quero enfatizar a necessidade de se achegar a Ele. E não deixar passarem-se os dias da semana, hoje é o primeiro dia da semana, corrente, e você só se lembrar de buscar a face dEle, ou a mediação dEle, no momento de uma tribulação, no momento de uma situação mais adversa. Amém, povo santo? Nós temos que estar todo sempre, em conversação com Ele, em conversa diária, se possível, com Jesus. Quantos pensam assim como o pastor está falando? Não precisamos, queridos, com Deus o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas como aprendemos hoje na escola dominical, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que a nossa oração vai ao Pai em o nome dEle, com a mediação dEle, não é isso? Por meio dEle, através dEle. Então a tua conversa tem dois. Tem o Pai e tem o Filho. Quantos dizem amém? Amém. Eu só estou aplicando os conceitos estudados de manhã. E você vai ver mais disso na mensagem de hoje, porque a palavra ela é maravilhosa, ela é clara, é objetiva. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. O tema dessa nossa meditação é esse. Por que precisamos de um paráclito no céu? Você vai entender. Por que precisamos de um paráclito no céu? Uma pergunta. Vamos ver se a palavra nos responde. Ela vai nos responder. 1 João 2,1. Quantos acharam? Primeira carta de João, ali antes de Judas, antes do Apocalipse, bem pertinho do Apocalipse. Todo mundo está com os olhos no texto? Não são muitos textos hoje, mas esses textos são muito importantes de serem compreendidos. Amém? 1 João 2,1. Quem está com os olhos no texto, diga glória a Deus. A maioria já está. João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, o que diz o texto aí agora? Temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Verso 2. Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a abrangência do poder do Salvador. Ok, irmãos? Mas começa essa palavra de João direcionada à igreja, tanto daquela época como atual, nos mostrando que há um meio de resolver o grande problema que nós temos, todos temos,
no pecado. Ok? Somos pecadores. Quantos podem dizer amém? Amém? Graças a Deus não negamos, não nos escondemos, não inventamos moda. Não, pastor, nós somos muito santos. Estamos num processo de santificação. É um processo. Amém, amados? Amém. Mas a natureza maligna está dentro de nós. E ela produz seus frutos. No dia a dia, durante a semana, quando vemos, tropeçamos. Quando vemos, já falamos, já brigamos, já atritamos com alguém. Não é assim? Você pode até não premeditar, que é o ideal. Mas que vai acontecer algum tropeço, vai. Porque nossa natureza ainda é pecaminosa. Produzimos tais frutos ainda. Qual é a solução? João deixa claro aí. Quem é o nosso grande mediador lá no céu? Jesus. A palavra paráclito, que eu fiz você ouvir na hora que citei o tema desse sermão, é uma palavra em grego, ok? Parácletos. Ele quer dizer, literalmente, aquele que está do lado. Eu sei que você aprendeu, eu também aprendi assim, a identificar o Paráclito, lá no próprio Evangelho de João, como sendo o quê? O Santo Espírito. Preste atenção nessa introdução. Está lá no Evangelho de João, que ele enviará o Consolador no grego é Parácletos. E a palavra Parácletos não é bem consolador, irmão. Eu volto e meia conserto isso aqui no meio de nós. Essa tradução, essa alcunha não é a melhor. Porque a ideia dessa palavra paráclito é jurídica. Presta atenção. Paráclitos é uma ideia jurídica. De alguém que está junto para dar apoio. E digo mais, uma ideia de advogado. Por isso, aqui nesse texto, e vou salientar esse detalhe, só João usa esse termo. Nenhum dos outros evangelistas usa. Só João, por isso é na carta e no evangelho. Ele usa paráclito lá e usa paráclito aqui na sua carta. Lá tende-se a identificar o paráclito como sendo o Espírito Santo. Aqui, a palavra advogado que está na sua Bíblia aí, no original é paráclito. Amém? Compreenderam? Eu não vejo nenhuma discrepância, porque o Espírito é do Senhor, é do Paráclito. É derivado dele. Amém? Nós recebemos qual Espírito, irmãos? O Espírito que procede do Pai e do Filho. É o Espírito de Cristo que está em nós, não é isso? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que se une ao Senhor se faz um Espírito com ele. Então o Espírito que está em mim e em você, proveniente do Paráclito, que é aqui traduzido por advogado. E só precisa de advogado quem comparece diante de um juiz. E o juiz é Deus Pai. Amém? Por que então precisamos de um Paráclito no céu? Porque ainda somos pecadores. É tão simples, né? De compreender. Mas eu quero que você veja isso na sua Bíblia, né? Bonitinho. Abra, por favor, você está em 1 João, capítulo 2, não é isso? Volta só um pouquinho, capítulo 1. Mesma carta de João, 1 João 1, verso 3. 1, 3. Essa palavra paráclito também fiz questão de dar uma analisada nela mais profunda. No judaísmo antigo, é traduzida na Septuaginta por defensor. Olha como é que é bem diferente, né? Da ideia de consolador. O que é a ideia de consolador, irmão? O que é? Ai, coitado. Consolador é alguém que está triste, está moado, e vem alguém e faz um cafuné na cabeça. Dá um abracinho e fala, coitadinho, só chora não. Isso é um consolador. Mas o termo no original tem outro sentido, irmão. É daquele que dá ânimo, aquele que vai junto em defesa. Amém? Para comparecer no tribunal. Para você não ir só.
Essa é a ênfase, um defensor. Defensoria pública, já ouviu falar? São advogados. Eu não vou entrar em muito termo jurídico, não, que não é minha alçada. Eu estaria aqui patinando em termos que eu não domino. Mas todo mundo tem uma noção de que serve um defensor público. Não tem uma noção? São advogados que te defendem a sua causa. Então preste atenção, irmãos. Não é por um acaso que ele relaciona Jesus como nosso Paráclito, lá no céu. 1 carta de João 1, verso 3. Você voltou só um pouquinho. Estão com os olhos no texto, irmãos? Vamos ler até o verso 10. Olha como é que João discorre sobre isso. A nossa necessidade de Paráclito. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. João foi testemunha fiel, ocular, andou com Jesus na terra enquanto esteve aqui, ok? E ele diz que viu e dá testemunho. E aí segue o texto dizendo, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Agora leia a continuação desse versículo que é maravilhoso. Vamos lá, irmãos. Ora, a nossa comunhão é com quem, irmãos? Com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém, povo santo? Não foi que estudamos de manhã? Não foi exatamente o que estudamos de manhã? Quais são as duas pessoas com que nós devemos ter íntima comunhão? Com o Pai e com o Filho. Com o Pai e com Jesus Cristo. Amém? Está claro nesse texto? Mais uma defesa da fé na divindade do Filho de Deus junto ao Pai. Amém? E o texto segue dizendo, João dá testemunho. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quantos dizem amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Você vai entender por que nós precisamos de um Paráclito. Porque se Deus é tão puro assim em essência, e nós ainda impuros, nós temos uma dificuldade aí, não temos? Vamos seguir o raciocínio de João, vamos lá. No verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, na ignorância, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Ok? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, mas o comportamento é o avesso, não abre mão de nenhum dos pecados e continua se dizendo de Deus e de Cristo, você está mentindo para si mesmo. Porque Deus é totalmente puro e não comunga com a nossa mazela, com os nossos pecados. No Antigo Testamento, o profeta Isaías chegou a dizer, as vossas transgressões ou iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele não está com o ouvido obstruído para não ouvir o nosso clamor, mas há um impedimento dos pecados que devem ser abandonados. Ok? Ele segue dizendo, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Qual é o poder dele? Nos purifica de todo o pecado. Quantos dizem amém? Ele tem o poder de nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica. A condicional é andar na verdade, na luz. Não se enganar, não fazer uma religião particular para você, em que você diz que é de Jesus, mas a sua religião não combina com a palavra. Não é gente que inventa caminhos parecidos com o cristianismo. Mas se você é de Cristo, você tem que ter comunhão com a sua igreja. Uma condicional que está no texto. Temos comunhão uns com os outros. Outro dia eu falei assim, não sei se foi numa escola dominical, foi numa mensagem, nas várias pregações que faço, uma vez esqueço qual foi o lugar que falei. Mas eu falei, quer ver um cristão que não está bem espiritualmente?
ele não quer ter comunhão com a igreja na horizontal. Lembram disso? Lembram disso? Da nossa comunhão na horizontal e na vertical? Lembram disso? Vou fazer o gestual de você lembrar. A minha comunhão na horizontal é com os meus irmãos iguais. Isso é a minha comunhão com vocês. Ter tudo em comum. Isso vai refletir da minha comunhão na vertical com Deus, com o trono de Deus. Se eu estou bem com Deus, estou no Espírito, eu tenho comunhão também com os meus irmãos. Se eu estou mal com Deus, por algum motivo, não aceitei uma palavra de Deus, não aceitei uma direção que Deus deu, eu fico de mal com Deus. Isso vai refletir também na horizontal. Ok? Quantos entenderam? E se eu brigar com os meus irmãos, isso vai refletir na minha comunhão com Deus na vertical também. Porque Deus não aceita litígio no corpo. Quantos estão entendendo? Olha quanto desafio viver a vida cristã, irmão. Sabendo que mais cedo ou mais tarde iremos tropeçar em alguma coisa. Quer num pensamento mal, quer numa palavra, numa atitude. E nós queremos continuar ligados a Ele. Amém? Ao nosso Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois que temos comunhão. Tem umas condicionais, né? Volta para o texto, nós paramos no verso 8. Eu vou ler novamente. Eu vou ler o verso 7 novamente, tá bom? Se, porém, andarmos na luz, que é andar na verdade, como Ele está na luz, mantemos o que, irmãos? Comunhão uns com os outros. Diga assim, na horizontal. Com os meus irmãos. Amém? Sintoma de um crente no Espírito. Ele gosta de estar com seus irmãos. Ele ama a comunhão. Está no Espírito, está na luz. E aí diz assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, amado Deus? O benefício da purificação das nossas iniquidades. Ok? Glórias a Deus. Verso 8, igreja. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E quem está falando aqui é o apóstolo João. Nessa altura, a gente já quase uns 90 anos de idade. Ele foi o único que não foi morto, assassinado. Ele sobreviveu para sair da ilha de Patmos e, segundo a história, morreu em Éfeso, com quase 100 anos, dizendo a frase que mais marcou seu evangelho e as cartas: filhinhos, amai uns aos outros. Ele batia nessa tecla o tempo todo. Filhinhos, por isso que é o evangelho do amor. É o de João. Ok? Chamado de evangelho do amor ou apóstolo do amor. Filhinhos, amai. Ele prezava pela unidade dentro da igreja, do corpo de Cristo. Ok? Vamos lá, vamos para o texto. Nós estamos no verso 8, é isso? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 9, igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantos querem andar puro assim diante do Senhor? Ok? O método está aí. Busca essa santificação, essa purificação, essa remissão dos seus pecados através dele. Através do Paráclito. Verso 10, irmãos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que precisamos de um advogado, um paráclito, um defensor lá no céu diante do trono? Porque Deus é puro, é luz. Ok? De manhã, ministrando aqui essa aula sobre o Pai e o Filho, eu falei sobre essa realidade. Deus é tão santo, que Ele está acima das nossas imperfeições, impurezas, pecados. Isso separa a gente de Deus. Porque Deus não desce da sua posição. Amém? Quantos entenderam? Isso é Deus o Pai. Agora, Jesus o Filho, Ele tomou forma humana, carne humana,
Ele desceu, se esvaziou da sua glória para assumir nosso formato e sofrer pressão do pecado, porque ele não pecou, mas foi tentado. Ok? E a palavra de Deus diz que ele foi tentado em toda sorte de tentação por causa de nós. Só não cedeu jamais. Então, Jesus, o Filho, sabe o que eu e você estamos passando aqui nessa terra. Quantos dizem amém? O Pai sabe, ele é onipresente, onisciente, ele sabe, mas o Filho experimentou. Ele experimentou a pressão externa, porque não tinha pecado dentro dele, a pressão das tentações. Então ele sabe de uma maneira diferente, sabe por experiência própria. Quantos dizem amém? Eu falei hoje de manhã, querido, nós precisamos ter mais comunhão com Jesus. Não é só saber que é dele. Se eu for perguntar aqui, quem é dele? Quem é de Jesus aqui? Todo mundo levanta a mão. Se eu for perguntar quem é de Deus? Todo mundo levanta a mão. Quem é de Jesus? Eu sou de Jesus, me entreguei lá atrás. Mas é comunhão diária com ele. E a intimidade, e a conversa, e a necessidade de estar com ele para que ele possa te ajudar na sua fraqueza. E a necessidade da cobertura dos nossos pecados que cometemos, mesmo sem querer. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? Porque nós precisamos de um paráclito lá no céu. Porque ainda produzimos pecados. E ele é o único que pode nos ajudar nesse aspecto. Amém, amado de Deus? Por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Paráclito também pode ser interpretado, principalmente nesse texto de 1 João, como intercessor. Paráclito literalmente quer dizer aquele que está do lado. Paráclito é usado no judaísmo como defensor e no texto de João como intercessor. Ok? Que é o papel do advogado, né? Ele pede ao juiz em favor do condenado. Ok? Quantos abriram em 1 Timóteo 2, 5? É 2, 5 que eu falei, não foi 2? Basta esse versículo. Quem puder ler em voz alta com o pastor, eu estou firmando o conceito na sua mente. Vamos lá? Leia comigo. Porquanto há um só Deus e um só o quê? Mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. ênfase no homem não tira a divindade do Senhor. É porque ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é ser humano. Amém? Quantos entenderam? Eu fico pensando, irmãos, aí tem que pensar no que lê na Bíblia, né, irmão? Se Jesus tivesse vindo de outra matéria que não fosse a humana, ele nasceu através de Maria, gestação de 9 meses, normal, cordão umbilical, sangue compartilhado. Ainda vou trazer uma mensagem aqui que eu ouvi uma vez num sepultamento, que Jesus derramou o sangue de Maria. Já ouviram isso? Pela cara da irmã Cristina, ela nunca ouviu isso. Vou explicar numa outra mensagem, não é agora não, tá? Não é agora não. Fica só no gostinho aí. O que é isso que o pastor está falando? Você vai entender quando eu explicar. Mas olha só, não é esse o mistério agora não. O mistério é o seguinte: Jesus foi homem nascido de mulher? Foi. Ok? Mas se Deus tivesse trazido o filho de outra matéria, fazer você pensar. Se ao invés de gerar no ventre de uma mulher, Jesus pegasse uma pedra, esculpisse uma pedra, ok? E ele desse vida a essa pedra e ali tivesse a essência do filho. E Jesus fosse feito da pedra. Como é que Jesus ia saber o que nós sentimos na carne, na pele? Se ele fosse feito de outra matéria. Se ele descesse do céu só em glória, em luz, e ele não tivesse corpo humano, como é que ele ia saber as lutas que eu e você passamos? As dores, os tormentos? Como é que nós temos muitos dos nossas cobiças são sensoriais, dos olhos, cobiça dos olhos. Alguns são cobiça da boca, né, irmão? Comer muito. Mas tudo é sensorial. Ok? Jesus se fez homem
para ser o mediador perfeito entre Deus, o Pai, e nós, porque ele se coloca na mesma posição que nós. Ele sabe o que sentimos. Ok, irmãos? Quantos entenderam? Precisamos de um advogado que nos represente. Precisamos de um advogado que sabe exatamente o que é ser humano. E Jesus sabe. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não, isso é um enfeite que está ali. Maravilhoso, né? Ele ter descido e assumido tudo isso. Você estava onde? Qual o último texto que pediu você abrir? 1 Timóteo, né? 2,5. Agora você vai abrir em Hebreus, capítulo 2 também. Hebreus 2, verso 17. O Paráclito intercede por nós diante de Deus Pai, que é o juiz. Sendo Deus todo santo, todo justiça. Se nós vamos a Deus sem o Paráclito, quando Jesus ainda não tinha assumido essa posição, o homem tratava diretamente com Deus. Você perceba que no Antigo Testamento, Deus matava mesmo. Não é assim, irmão? Escreveu, não leu, errou, não tinha solução. Execução. Adultério, não tinha segunda chance, não. Apelação, não. Pedrada. Morte. Feitiçaria, não tinha apelação. Morte por fogo. O tratamento de Deus é tão radical no Antigo Testamento que alguns chegam a pensar que são dois deuses. O Deus do Antigo Testamento que é duro e mau e o Deus do Novo que é amor. É o mesmo Deus, só que agora tem uma diferença. Nós temos um advogado de defesa. Ai de nós se não tivesse Jesus no céu para mediar nossas culpas. Ia ter que fazer a igreja tem que fazer um conluio, um consórcio com a funerária, com a Santa Casa. Não é? Porque cada vez que nos reuníssemos com nossos pecados aqui, ia cair um duro aí. 1, 2, 3, meia dúzia. Ia ter que fazer... Vocês estão achando que é brincadeira? No Novo Testamento Deus não fez isso, não? Você acha que é só no Antigo? E Ananias? Não. Ananias e Safira. Os dois que tentaram dar uma volta lá em Pedro, com metade da renda lá que estavam lá mentindo. Não caiu duro ela primeiro, depois não caiu duro ele também? Se Deus mantivesse esse padrão, a gente ia ter que fazer um conluio com a funerária. Que hoje, do jeito que o pessoal está pisando na bola, ia chegar ali, bater aqui no santuário, pum, cai duro ali. Leva, pega, diácono, caiu mais um ali, ó, 2 diáconos, pega ali o corpo ali, tem um caixão já ali do lado esperando, bota e leva. Porque veio sem pedir perdão dos seus pecados. Como estão entendendo? Apesar do tom jocoso, a realidade é, nós continuamos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Amém? Essa é uma realidade. Qual é o jeito para chegarmos diante de um Deus tão maravilhoso, tão puro, santo, luz inacessível, mas que também é fogo consumidor? Só tem um jeito. É através do Filho. Ok? Quer comunhão com Deus o Pai? Quer receber deles as bênçãos, as provisões, tudo que está prometido na palavra? Glória a Deus. Mas lembre-se que você está chegando com alma pecaminosa, diante de um Deus que é todo santo. Totalmente santo. Precisamos de um advogado. Ok? Precisamos de um advogado. Hebreus capítulo 2, verso 17. Vai mostrar o que Jesus faz no céu por nós. Desde que Jesus subiu ao céu, ele está fazendo uma única função a favor da igreja. Vamos ler o texto? Hebreus 2, 17. Não tem mais muito texto, não. Acho que vocês já estão entendendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que bom. Não precisa de muito tempo para você entender isso. Amém? Hebreus 2, 17. Quem puder ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas
se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus se tornou semelhante a nós, seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer o que, igreja? Propiciação, expiação do pecado do povo. Graças a Deus por Cristo Jesus se tornar semelhante a nós, porque Ele pode perfeitamente fazer essa expiação dos nossos pecados. Amém? Os nossos pecados, então, são um problema que Jesus resolve. Você para, né, de cometer os pecados e o perdão vem. Porque tem isso também, irmãos. Engana-se quem pensa que porque Jesus quer perdoar, porque o Pai é amor, que você pode continuar mantendo uma vida de pecado. Há uma diferença, que não vou entrar agora no mérito, entre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. A própria palavra faz distinção. Ok? Nossos pecados, vamos dizer assim, passíveis de remissão, que são remíveis. São remissíveis, perdão. Pecados que vão ser perdoados. Ok? Pecado não premeditado. Pecado que não vai ser perdoado. Pecado premeditado. Há uma grande diferença. Ok? Vou dar exemplos bem banais para você entender. Os irmãos são motoristas, está dirigindo seu carro aí, vem um energúmeno. Vinícius não quer que eu goste que eu fale isso, não. Energúmeno quer dizer endemoniado. Vem um endemoniado e te dá uma fechada, o carro bate. Aí você fala, seu energúmeno. Hã? Você não fala palavrão. Ou pelo menos não deveria falar. Mas vamos imaginar que você soltou um palavrão. Você não saiu daqui da igreja com intenção de fazer isso. É um pecado não premeditado. Passivo de remissão? Passivo. Porque assim você escapuliu, digamos assim, né? Saiu sem querer, da sua natureza. O que você faz? Pede perdão imediatamente. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me perdoa. Eu não queria falar isso. Eu não queria dizer isso. O sangue de Jesus vem, cobre a nossa imperfeição e continuamos em processo de santificação. Posso dizer amém? É muito diferente, por exemplo, de um adultério. O adultério não acontece por um acaso. Nem é um momento. Para que haja um adultério tem que ter intenção. Tem que ter planejamento. Tem que ter assédio. Tem que ter combinação. É muito diferente. Quantos entenderam a diferença? Amém? Nossos pecados não premeditados são todos eles passivos de perdão. Mas se você sair da sua casa para matar alguém, isso não é passivo de perdão. Porque é premeditado. Amém? Entenderam a diferença de peso dos pecados? Ah, pastor, o pecado é tudo igual? Não. Depende da intenção. E como Deus sabe que nós somos pecaminosos, Jesus é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós, irmão. Sabe da nossa dificuldade. Amém? Você estava em Hebreus capítulo 2, não é isso? Muda para Hebreus 7. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Eu agora vou ficar só no Hebreus, vou ler um último texto lá no final de Atos, acabou. Hebreus 7, 25. Primeiro texto enfatizou que ele se tornou semelhante aos irmãos para ser misericordioso, como sumo sacerdote nosso. Hebreus 7, 25. Quantos acharam? Lê em voz alta para você ouvir a sua própria voz dizendo isso. Vamos lá? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre... O que diz aí no finalzinho, irmão? Vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus faz no céu 24 horas por dia, desde que para lá foi? Ele vive. Diga comigo essa frase. Jesus vive para interceder pela igreja. O que Jesus faz durante 24 horas do dia? Intercede por nós.
Tem pecador aqui no Brasil, tem pecador lá na Alemanha, tem pecador nos Estados Unidos, tem pecador no mundo todo. O tempo todo. E quando nós estamos dormindo aqui e paramos de pecar, tem gente acordada do outro lado, fazendo bobagem. Então é 24 horas por dia, intercedendo. E eu amei a palavra da nossa irmã ontem, Josileia, missionária, quando ela diz assim, Deus, eu tinha tudo para dar errado. Sabe por que não deu? Porque tem um paráclito lá em cima que quer que dê tudo certo. Sabe por que eu e você ainda continuamos na graça? Porque tem gente torcendo por nós lá em cima, irmão. O Senhor, Ele quer ver a obra consumada na minha vida e na sua. Ele não quer perder todo o trabalho que já executou na nossa vida. Então, se você pensa que Jesus está impassível mediante sua fraqueza, ao contrário, Ele está torcendo para que você se conserte, para que você tenha remissão, para que você dê certo. Jesus quer que nós demos certo. Amém, povo santo? Nós podemos glorificá-lo por isso. Ele quer que a gente dê certo. Glórias a Ele. Ele pode salvar totalmente, que por Ele se achegam a Deus. Por intermédio de Jesus nos achegamos a Deus. Então a minha comunhão com Ele deve ser mais constante, irmão. Mesmo que eu não tenha pecado. Amém, povo santo? É para chegar na presença de Jesus só quando a gente pecar. Não. Não. O Senhor nos convida para ter intimidade com Ele, irmãos. Com Ele, Jesus. O Senhor nos convida para ter essa intimidade. Eu olho ali para o livro de Apocalipse, as cartas, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu acho maravilhoso que o povo cristão evangélico usa esse versículo como evangelístico. Não é assim? Já o pecador que ainda não tem Jesus fala, Jesus está falando para você, estou à porta do lado de fora batendo para entrar. Mas essa palavra não é evangelística. Essa palavra foi direcionada aos de Jesus, da igreja. Quem disse que essa palavra é para o incrédulo? É para quem está no corpo. Jesus está convidando aquela igreja. Eu estou do lado de fora, eu quero entrar. Eu quero ter comunhão contigo. É Jesus pedindo licença. E eu sempre saliento esse detalhe. O diabo não pede licença. Se ele vê a casa vazia, ele entra. Ele vê a brecha, ele entra. Ele invade, ele toma, ele possui. Jesus é extremamente maravilhoso. Ele pede licença. Estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero cear contigo. Eu quero me recrear contigo. Você é meu, eu te comprei. Amém? Quantos entenderam? Amém. Em nome de Jesus, tudo que quero nessa noite passar para você é que você não luta sozinho. Tem alguém lá querendo que você dê certo, lá em cima. E mais do que isso, irmãos, Ele quer ter comunhão contigo. Aumente o seu tempo de comunhão com Jesus. Isso diz respeito à sua intimidade. Intimidade. Ninguém está falando de oração no meio da igreja. Eu estou falando de comunhão no seu quarto. Na sua vida cotidiana. Eu estou falando de você separar tempo para encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Quer ter encontros com Jesus? Faça isso. Aumente os seus encontros com Jesus. Porque Ele vai te endossar. Um dos efeitos de ter comunhão com Jesus é ter endosso na terra de autoridade. Sabe, irmãos? Sabe aquela passagem que aqueles filhos de Cefas, eu acho que é Cefas, que era um exorcista ambulante, entraram lá para expulsar os demônios, saíram rasgados, pelados e humilhados, porque eles usaram o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Eles não tinham a menor intimidade com Jesus. Eles acharam que o nome de Jesus era mágico. É igual a abacadabra, pirlim, pim-pim. Se eu falar Jesus, o demônio sai. Sai não. Sabe quando é que o demônio sai, quando você fala Jesus? Quando você está endossado por Ele. Quando você está em íntima comunhão com Ele. Aí sim, você é um com Ele. Quando você fala sai, tem que sair. Amém? Mas usar o nome de Jesus só fortuitamente tem poder nenhum. Porque isso depende de ligação. Quantos estão entendendo? Se liga o máximo que você puder nessa semana, Jesus. Vou propor a vocês isso.
Eu não sei como é que é o ritmo das suas orações semanais. Aqui nós não damos padrão, né? Falei que não tem padrão, de tal hora, tal hora. Mas se você tem ritmo de comunhão com Jesus, glórias a Deus. Você está bem? Se você não tem esse ritmo, estabeleça encontros com Jesus nessa semana. Estou falando sério, pela fé. Pastor, eu trabalho muito cedo. Uma hora você volta para casa, né, irmão? Você não volta para casa, você vira direto. A semana estou trabalhando. Ou você volta para casa. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado quando eu volto. Mas é aí que você vai lá, só marca um encontro com ele de poucos minutos, mas marca um encontro. Que tal a minha sugestão? Amém? O pastor de vocês tem tido esses encontros com Jesus todos os dias. Faço meu devocional, meu culto diário. Não era assim, passou a ser nos últimos 2 anos. Eu tenho culto diário, porque eu tenho que interceder por tanta cabecinha. Eu tenho que lembrar de todos vocês aqui nas minhas orações e a semana toda pedindo. E é muita gente. E as crianças. E é o trabalho de Marechal. E é o trabalho lá na Paraíba. E é os meus colegas pastores. É muita raça de gente, irmão. Que tem que orar. E é um por um. E é um visitante que chega. Todo mundo recebe uma intercessão. Porque eu estou na posição de fazer culto diário. Pastor, não tem a tua vida. É verdade, eu sou pastor, né? Você não é obrigado a ter a mesma dinâmica de vida que eu. Mas você é obrigado a ter mais encontros com Jesus. Porque eu tenho certeza que há tempo na sua vida para isso. Amém? Há tempo gasto com filmes, com séries, com outros afazeres. Você poderia gastar com Jesus. Está aceita a proposta, igreja? Nós precisamos estar junto com Jesus. Amém? Por favor, por último aí, Hebreus 4, verso 14. Para Hebreus 7, volta Hebreus 4, verso 14, até o verso 16. Eu já vou terminar a mensagem. Você já entendeu o que Deus colocou no meu coração. E umas próximas mensagens eu vou falar sobre o sacrifício do culto. Culto é sacrifício, em que nós nos entregamos. Ok? Hoje nós estamos tratando da nossa dificuldade de pecado. E temos um paráclito lá no céu para nos socorrer. Hebreus 4,14, igreja. Quantos acharam? Diga amém. Para eu saber quem já está com o olho no texto. Vamos lá? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Quer ler com o pastor? Lê em voz alta então toda a igreja. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 13. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Diga isso de novo para você lembrar. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Alguns resumem o tentar a Jesus da tentação no deserto, com 3 artigos. Não foi só isso não, irmãos. Ele foi tentado em todas as coisas, só não estão registrados na sua Bíblia. Tudo que nós passamos, Jesus sentiu a pressão externa. A diferença é que nós cedemos, e ele não cedeu. Amém? Por isso, sem pecado. Verso 16. Agora vem aí o recado do apóstolo para nós. Ou do autor, né? Aos hebreus não sabemos quem é. Vamos lá? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Diga assim, no céu. Onde é que está o trono da graça? No céu. Então nós estamos na terra. Mas o autor hebreus manda de chegar diante desse trono. Está entendendo aí, irmão? Ou está entendendo? É pela fé, não é isso? Você está lá no seu quarto e você vai chegar diante do trono de Deus no céu. Tem como? Tem. Pela fé. Amém? Vamos ler de novo, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, irmão, perdão, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém?
Qual é o recado de Deus para nós nessa semana? Acheguemos-nos diante do trono da graça. Se aproxima, amém? E esse confiadamente é interessante, com confiança, que o Senhor não vai te destruir, que o Senhor não vai lhe repelir da sua presença. O Senhor quer que você se achegue a Ele, mediante a intercessão do sumo sacerdote Jesus, nosso Paráclito, ok? Você não chega lá de boa com seus pecados, você chega lá mediado por Jesus. Amém? Todos entenderam? E eu fiquei pensando numa imagem que mostrasse como Jesus se importa com cada um de nós. E aí me veio o Espírito, me trouxe a memória a hora em que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, um diácono, um dos 7 primeiros diáconos, um homem cheio do Espírito, que deu testemunho diante dos religiosos judeus que queriam matar-lhe. A palavra de Deus diz que eles rilhavam os dentes de raiva. Estevão jogou algumas verdades na cara daquele povo. Eles rilhavam os dentes de tanta raiva para trucidar Estevão. E a palavra de Deus diz que Estevão então é levado para ser apedrejado, porque aqueles judeus creram que ele estava blasfemando. Aí tem um momento fantástico em que Estevão vê o céu aberto. Maravilhoso esse texto, é Atos 7, 55. Não precisa abrir se não quiser, só ouve. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O Paráclito estava à direita. Amém, povo santo? E o texto do verso 56 diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você consegue imaginar um servo que vai sofrer dor, martírio, o momento mais excruciante da vida de Estevão, mais terrível, vai ser morto, apedrada. Mas o Senhor Jesus é com ele. Mas o Senhor Jesus se coloca de pé e contempla Estevão, como se dissesse: fica firme, meu servo. Como se dissesse: eu estou aqui, meu servo. O céu se abre para Estevão, ele vê Jesus em pé do lado do Pai, na posição de Paráclito, de mediador, de intercessor. Pode dizer amém? Amém. Essa é a posição de Jesus. O que ele faz no céu todo dia, está lá torcendo por mim, está lá torcendo por você, está lá torcendo por todos os nossos irmãos espalhados na terra. Está lá mediando, está lá dando força e aliviando nossos pecados diante de um Deus todo santo. Quantos entenderam? Diga amém. Fica de pé nessa hora, igreja. Se você entendeu, agora vamos viver essa prática em nome de Jesus. Glórias a Deus. Olha o que Jesus quer de mim e de você, irmãos. Ele quer que lembremos que Ele está ao nosso lado. Teve até uma canção que cantamos dizendo que Ele está do nosso lado. Não é isso? Tudo no Espírito. Nem combinamos. Jesus é conosco. Jesus é contigo. Amém? Nos momentos mais difíceis, nas horas difíceis da nossa vida, nos momentos que tropeçamos e ficamos envergonhados dos nossos pecados. Quando você estiver envergonhado dos seus pecados, não se afasta dele, não. Pelo contrário, ele sabe que nós somos pecadores. O meu pecado e o seu pecado, que não é aquele rotineiro, não é aquele acidental, que nos envergonha quando cometemos, o Senhor Jesus sabe a nossa natureza. Mas ainda assim Ele quer que você se achegue a Ele. Ele é o único método. Ele é o único antídoto. Ele é o único meio pelo qual sairemos limpos depois. Compreende isso? Quando nós erramos e não vamos até Ele, deixamos de ser absolvidos.
Porque não apelamos para o nosso advogado de defesa, o nosso paráclito. Como você entendeu essa palavra nessa noite? Amém. Temos um método contínuo de purificação. Um método contínuo, irmãos. Amém? Se amanhã pecarmos, vamos à presença do Senhor e pedimos a Ele: Jesus, tome a causa nas tuas mãos. Me purifica, me santifica, me dá força, me dá êxito, me ajuda. Ele é o nosso mediador. Amém? E Ele sente as nossas dores. Ele é misericordioso. Misericórdia é sentir a dor do outro. Ele sente. Então não coloque Jesus fora da sua vida nem por alguns dias. Não fique ausente dele muitos dias. De preferência, fala com ele todo dia. Amém? Quando você for consumar o seu sono hoje, pastor, não tenho muito tempo para ficar em devoção diante de Deus, não. Você vai dormir para acordar amanhã para trabalhar. Gasta uns minutinhos com ele. Entra na presença do Senhor e fala com ele antes de conciliar o sono. Jesus, essa aqui é minha vida. Eu entrego meus pensamentos, minhas ansiedades, minhas aflições. Tu sabes como eu procedo. Eu preciso de ti. Fala com ele. E aí você dorme o sono do justo. E aí você não fica com insônia. Você não fica agoniado até de manhã cedo. Você entregou na mão de quem pode resolver. Desde que você confie, né? Desde que você confie. Tem gente que entrega as coisas para Deus ou para Jesus, vai ficar tão agoniado que pega de volta na mão de Deus e vai resolver. Não, Deus, está demorando muito. Eu te entreguei essa cama, está demorando. Deixa eu pegar aqui de volta, Deus, a causa que eu te dei, porque tu não está conseguindo resolver para mim no tempo que eu quero. Então, traz de volta, eu vou resolver com o meu jeito. Então é questão de confiar, querido. Entrega e confia e espera. Ele não fala, ele vive para interceder por nós. Amém? Eu quero orar junto com você. Primeiro nós vamos cantar um cântico e depois do cântico nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Tu és a cura.
nossas lutas, nossas dificuldades. Mas talvez você tenha uma dificuldade, uma luta específica, uma causa que você precisa, a intercessão por alguém. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Você vai apresentar diante dele a sua causa difícil. Amém? Quem tiver causa difícil, vem aqui na frente. É difícil para nós, não para ele. Tudo é possível. Amém? Quer na sua saúde, quer na sua vida financeira, quer um problema de família. Não existe nada que o Senhor não possa resolver. Nada. Isso não é frase de efeito. Isso não é um mover humano. Você vai fazer o seguinte nessa hora: você vai colocar a sua causa diante dele. Amém? Bem particular, bem individual, no seu íntimo. Não precisa falar alto agora. Aí onde você está, coloca a tua causa diante do Senhor. Qual é a sua necessidade? Aquilo que você precisa que Jesus intervenha, que o Senhor te cure, que o Senhor te toque, que o Senhor te dê uma vitória, que o Senhor te socorra, que o Senhor te faça vencer uma área pecaminosa da sua vida. Fala com Ele agora, você e Ele. Eu vou dar alguns minutos para você falar com Jesus no seu íntimo. Ele sonda o nosso coração. Mesmo que você não balbucie palavra, Ele sabe. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, e Ele se compadece de nós. Eu creio no Salvador. Sou sacerdote da bispo da minha alma. Graças saber que temos um advogado fiel, justo e misericordioso. E sabe o que sentimos? Como é bom saber, Senhor, que Tu torces por nós. O Senhor torce pelas nossas vitórias, para que vençamos todas as nossas limitações, barreiras, dificuldades. O pecado, Senhor, que em nós habita ainda. Muito obrigado, Senhor. Se não for o Senhor conosco, se não for o Senhor do nosso lar, já teríamos perecido, Senhor. Já teríamos recuado, já teríamos desistido de Ti. Mas a Tua graça nos alcança diariamente. O Teu amor nos envolve, o Teu poder nos absolve. Verás e andamos. Obrigado, Senhor, pela absolvição de todo dia, pelo perdão dos nossos erros, dos pecados, Senhor, que cometemos, para que possamos ser, Senhor, perdoados e remidos, purificados, e continuamos na Tua dependência todos os dias. Todos os dias. Senhor, Tu conheces a causa de cada servo Teu aqui na frente. A luta individual
for de cada um, a necessidade de cada um. Tu tudo conhece. E eu sei, Senhor, que Tu suprirás em glória cada uma das nossas necessidades. Tu não nos desamparas. Tu não nos abandonas. Não desiste de nós. Louvado seja o Teu nome, Salvador bendito, meu amado Jesus. Tome sobre Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se aproxima de nós. O Senhor se aproxima de nós para nos fazer aceitos diante do Pai. Senhor, tudo que queremos é ser aceitos, é sermos abençoados nessa terra tenebrosa, é andarmos em vitória, de fé em fé, de glória em glória, caminhando e crescendo na Tua presença. Eu te suplico nessa noite, meu Senhor, contempla cada um dos Teus eleitos aqui, cada um dos Teus eleitos, ajuda-os, Senhor. Ajuda-os, socorre-os. Socorre a mim na minha dificuldade, Senhor. Me ajuda, Senhor. E seremos magnificamente abençoados. E andaremos na terra de cabeça erguida, cônscios que somos pecadores, mas pecadores perdoados, pecadores abençoados, crescendo em glória, até a dimensão proposta de varões e varoas perfeitos em Cristo. Nos abençoa, Senhor. Dá aos Teus servos uma semana assim, de vitória, de ver as soluções dos seus problemas. Senhor, que hajam vários testemunhos de solução da Tua operação em cada vida. Em Teu nome, Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém e amém. Quantos creem? Glória a Ele. Não creia só nesse momento de culto. Ainda hoje, fale com Jesus na sua casa antes de dormir. Amém, queridos irmãos? Eu quero abençoar agora, apresentar aqueles convites. Você pode abençoar o seu irmão que está ao seu lado. Dá um abraço carinhoso ao seu irmão. Eu vou apresentar aqueles convites. Quem quiser vai vir aqui na frente pegar convite. Amém? Eu apresento diante de Deus esses instrumentos para alcançar vidas para o Teu reino, Senhor. Que Tu possas usar esse pequeno pedaço de papel impresso como um elo, como um convite, para que vidas estejam acessíveis à revelação do Teu reino. Que eu as apresento diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bom santo. Agora você pode continuar dando abraço, você vai ter abraço gostoso, que estava até antes. Pode continuar dando. Glória a Deus. Vamos na paz de Cristo.